Ei, meu nome é Lucas. Tenho 29 anos. Até alguns meses atrás, eu era só o amigo do Rafael. O cara que subia até o apartamento de luxo da família dele, tomava café e jogava videogame. Aí, numa tarde, a irmã mais velha dele encostou a mão no meu peito, olhou nos meus olhos e perguntou se eu ainda via ela como uma criança, ou se conseguia enxergar a mulher que ela era de verdade. Ela tinha 43 anos. Era casada. E naquela noite de chuva, quando segurei a mão dela no escuro, ela sussurrou: "Faz tanto tempo que ninguém me vê desse jeito. Hoje, 2 da manhã, eu tô parado na calçada olhando para a varanda do 1203, ainda acesa. E não sei se algum dia vou ter coragem de subir de novo. Se você está vendo isso agora, fala de onde você é nos comentários. Porque eu ainda não sei se o que a gente fez foi errado. Eu estava parado na calçada, olhando para cima. A varanda do 1203 estava acesa. Luz âmbar recortando a noite de São Paulo como se fosse a única janela que importava em todo aquele prédio de luxo. 2 horas da manhã. Eu devia estar em casa. Devia estar dormindo. Mas ali estava eu, encostado no muro frio, olhando para a luz dela como um idiota apaixonado. Não era a primeira vez. E provavelmente não seria a última. Tudo começou uns meses antes, quando eu ainda conseguia subir até aquele apartamento sem sentir o peito apertar. Quando Helena ainda era só a irmã mais velha do meu melhor amigo. Quando eu ainda conseguia fingir que não sentia nada. Mas estou indo rápido demais. Deixa eu voltar. Meu nome é Lucas. Tenho 29 anos. Trabalho num escritório de arquitetura no centro e moro num apartamento simples com um colega de faculdade. Dividimos aluguel, dividimos conta de luz, dividimos tudo. Eu pego metrô todo dia. Às vezes ônibus. Uso mochila velha, marmita de casa. Não sou rico, nunca fui. Mas o meu melhor amigo, ele sim nasceu do outro lado da linha. Rafael. A gente se conheceu na faculdade, uns 8 anos atrás. Ele era expansivo, engraçado, generoso demais. Me tratou como irmão desde o começo. E a família dele? A família dele me adotou de um jeito que eu nunca esperei. A mãe, Dona Vera, vivia dizendo que eu era o filho emprestado. Me abraçava, perguntava da minha mãe, mandava marmita quando eu passava lá. O tipo de mulher que faz café forte e te obriga a sentar na mesa mesmo quando você tá com pressa. E tinha a irmã, Helena, 14 anos mais velha que o Rafael. 43 quando tudo começou. Dona de uma rede de clínicas estéticas que ela tinha herdado da família. Casada com um empresário rico, sempre viajando. Morava no mesmo prédio que a mãe, num apartamento enorme, minimalista, com aquela varanda de vidro que dava para a cidade inteira. Eu conhecia a Helena há anos, mas ela nunca foi presente, sabe? Sempre viajando, sempre ocupada, sempre distante. Para mim, ela era só a irmã mais velha do Rafael. Alguém que dava conselhos de tia, que olhava para mim e via um menino, que falava de responsabilidade e futuro com aquele tom de quem já sabe tudo. Até aquela tarde. Foi num sábado. Final de tarde, começo de outono. Eu tinha passado o dia inteiro trabalhando num projeto chato, olhando para a tela do computador até os olhos arderem. O Rafael me ligou. "Minha irmã chegou hoje. Faz tempo que ela não vê você. Vem cá tomar um café, vai." Eu hesitei. Não sei por quê. Mas acabei indo. Peguei o metrô, desci na estação perto do condomínio deles, caminhei aquelas 3 quadras que sempre me faziam sentir menor. Carros importados estacionados, portarias com segurança. Silêncio caro demais para ser confortável. Quando cheguei, o porteiro me cumprimentou pelo nome. Eu já era conhecido ali. Quase um morador, só que sem morar. Subi de elevador. 12º andar. O corredor tinha aquele cheiro de produto de limpeza caro e flores frescas. A porta do apartamento estava entreaberta. Entrei. E foi ali que eu a vi.
Helena estava na sala, de costas, ajeitando umas malas no corredor. Cabelo mais curto do que eu lembrava. Mais simples. Ela usava calça jeans e uma blusa branca meio amassada. Parecia cansada, mas de um jeito diferente, de um jeito mais real. Quando ela se virou e me viu, parou. Me olhou de cima a baixo, devagar. E disse, num tom que eu nunca tinha ouvido dela: "Nossa, você cresceu." Não foi elogio. Foi constatação, como se ela tivesse acabado de perceber que eu não era mais o garoto magro da faculdade. Eu dei um sorriso sem graça. "Oi, Helena. Bem-vinda de volta." Ela continuou me olhando, uns segundos a mais do que o normal. Então sorriu de lado, daquele jeito que só mulher com 40 e poucos anos sabe sorrir. Meio cansado, meio irônico. "Obrigada. Acho." O Rafael apareceu da cozinha, empolgado. Abraçou a irmã. Me puxou para dentro. A gente almoçou juntos. A dona Vera estava lá toda emocionada. O Marcelo, marido da Helena, também. Ele era educado, firme, daqueles homens que falam pouco, mas ocupam muito espaço. Eu fiquei no meu canto. Sempre fico. Mas eu senti ela me olhando. Mais de uma vez. Do outro lado da mesa. Como se estivesse me estudando. E quando eu levantei para ajudar a dona Vera com os pratos, Helena veio junto. "Na cozinha, só nós dois?" ela perguntou. "E aí, como é que tá a vida?" Eu dei de ombros. "Normal, trabalho, projetos, nada muito emocionante." Ela apoiou o quadril na pia, cruzou os braços. Me encarou. "Você sempre foi tímido assim?" Eu ri nervoso. "Acho que sim." "Pois é." Ela pausou. "Eu lembro de você bem diferente." "Diferente como?" "Mais menino." Ela disse isso e saiu da cozinha. Me deixou ali, segurando um prato molhado, sem saber o que responder. Depois daquele dia, as coisas mudaram. O Rafael começou a me chamar mais. Sempre tinha desculpa. "Vem ajudar a montar um negócio aqui. Vem ver um jogo. A minha mãe tá perguntando de você." E toda vez que eu subia, Helena estava lá. Não de propósito. Ou pelo menos era o que eu fingia acreditar. Ela começou a conversar comigo. De verdade. Não mais como a irmã mais velha do meu amigo, mas como uma mulher. Uma pessoa. Perguntava do meu trabalho, dos meus medos, do que eu queria para o futuro. Fazia perguntas que ninguém mais fazia. E eu comecei a responder. Foi numa quinta à tarde. O Rafael tinha pedido para eu ajudar a montar um escritório improvisado para Helena no quarto de hóspedes. Ela queria um espaço só dela, longe da empresa, longe de tudo. Eu levei uns desenhos, medimos paredes, discutimos iluminação, onde colocar a mesa, onde colocar as plantas. Ela gostou das minhas ideias. Me elogiou. E não foi elogio de cortesia. Foi elogio sincero. "Você tem um olhar diferente", ela disse, olhando para o croquis que eu tinha feito na hora. "Consegue ver as coisas como elas poderiam ser, não como elas são." Eu não soube o que responder, mas senti algo se mexer no peito. Algumas semanas depois, numa noite de chuva forte, tudo mudou. O Rafael tinha saído com uns amigos. Marcelo estava viajando a trabalho. Dona Vera tinha ficado no andar dela, com dor na coluna. Eu ia embora quando a luz do prédio caiu. Metade dos andares ficou no escuro. Só luz de emergência nos corredores. O Rafael me mandou mensagem. "Consegue ver se tá tudo bem com a minha irmã? Tô preso no trânsito aqui." Eu subi pela escada de serviço. Bati na porta do 1203. Helena abriu com o celular na mão, iluminando o rosto dela por baixo. Ela parecia aliviada. "Que bom que você veio." Entramos. A sala estava mergulhada em sombras. Só os clarões dos relâmpagos entrando pela varanda. O barulho da chuva batendo no vidro preenchia tudo. A gente se sentou perto da janela, no escuro. E foi ali, naquele silêncio cheio de barulho, que ela começou a falar. Falou do casamento, do vazio, da sensação de estar cercada de gente, mas completamente sozinha.
Falou das crises de pânico que teve no curso fora do país, do medo de envelhecer, do medo de não ser vista. Eu só escutei. Não julguei. Não dei conselho. Só segurei a mão dela quando ela começou a tremer. E a gente ficou ali, sentados no escuro, ouvindo a chuva, sem falar nada, sem precisar. Quando a luz voltou, foi como se alguém tivesse acendido uma luz dentro de nós também. Mas não a boa. A que expõe, a que queima. Helena se afastou rápido, secou o rosto com as costas da mão. Agradeceu baixinho. Não fala pro Rafael que eu chorei, tá? Não vou falar. Ela me olhou. Demorou. Como se quisesse dizer algo mais. Mas não disse. Eu saí daquele apartamento com a sensação de que tinha cruzado uma linha invisível. E não sabia se queria voltar. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Normal. Educada. Distante. Mas eu sentia o fantasma da mão dela na minha. O cheiro do perfume dela, ainda grudado na minha camisa. Foi naquela semana que o Marcelo me chamou para um café. Ele queria me oferecer um projeto, algo relacionado à expansão da empresa. Elogiou meu trabalho. Disse que eu tinha futuro. Mas enquanto ele falava, eu sentia que estava sendo testado, avaliado, como se ele soubesse de algo que eu ainda não sabia que tinha feito. Aceitei o projeto. Claro que aceitei. Mas a sensação de estar jogando com fogo, essa não saiu mais. Foi num jantar em família que tudo ficou claro. Marcelo organizou uma celebração. Pela parceria, pelo projeto, chamou todo mundo. Dona Vera, Rafael, Helena e eu. A mesa estava posta com aquela toalha de linho que Helena sempre alisava quando estava nervosa. Comida cara, vinho caro, conversa leve. Mas eu senti a tensão. Helena sentou do meu lado. Sem querer. Ou querendo. Não sei. Durante o jantar, embaixo da mesa, nossos pés se tocaram. Nenhum dos dois recuou. Foi só isso. Um toque. Acidental. Mas não acidental. E quando eu levantei os olhos, o Marcelo estava nos observando. Ele não disse nada. Só continuou cortando a carne no prato. Mas o olhar dele era afiado. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, eu ajudei a Helena a recolher os pratos. Na cozinha, ela dobrou a toalha devagar. Passou a mão nela como se estivesse alisando uma ferida. Tem coisas que parecem perfeitas na mesa, ela disse, sem me olhar. Mas quando você vê de perto, já tá tudo cheio de fiapos puxados. Eu olhei para ela, pro cabelo dela caindo na frente do rosto, pra linha fina do pescoço dela. Fiapo só aparece quando se usa muito, eu respondi. Ela segurou o olhar. 1 segundo. 2. Então desviou. Você devia ir. Tá tarde. Fui embora com o gosto de vinho ainda na boca e a sensação de que alguma coisa estava prestes a explodir. E explodiu. No dia seguinte, o Marcelo confrontou Helena. Eu não vi, mas ouvi ecos pela casa quando estava saindo. Frases cortadas. Intimidade demais. Ele é o amigo do seu irmão. Você tá confundindo as coisas. Saí de lá com o peito apertado. E na manhã seguinte, recebi a mensagem dela. Curta, seca, formal. Lucas, acho melhor a gente manter distância por um tempo. Só encontra o Rafael na portaria, para evitar mal-entendidos. Eu li aquilo 3 vezes. Então guardei o celular e fingi que não doeu. Mas doeu. Doeu pra caralho. Passaram-se semanas. Eu só via o Rafael na portaria. Ou em bares. Nunca mais subi. Ele achava estranho. Perguntava por quê. Eu inventava desculpas. Trabalho, cansaço, prazo apertado. Mas a verdade é que eu não conseguia subir, porque eu sabia que ela estaria lá. E sabia que não poderia olhar para ela. Comecei a passar em frente ao prédio, de noite, depois do trabalho. Sem motivo, só para olhar para cima. A varanda do 1203, sempre acesa. Eu via a sombra dela, andando de um lado para o outro, sozinha. E me perguntava se ela também olhava para baixo. Se também sentia isso.
Esse buraco no peito que não fecha. Foi numa dessas noites que a dona Vera me ligou. Lucas, meu filho, você sumiu. Vem me ajudar com umas coisas aqui em casa? Eu não podia dizer não para dona Vera. Subi até o apartamento dela, no andar de cima do 1203. Troquei lâmpada, ajeitei uma prateleira, tomei café. Ela falou da filha. A Helena anda estranha, sabe? Mais quieta, mais triste. Não sei o que está acontecendo com ela. Eu olhei para o café na xícara. Não respondi. Dona Vera suspirou. Às vezes a gente envelhece e percebe que construiu uma vida bonita, mas vazia. É o pior tipo de solidão. Aquela que vem de estar cercada de gente. Ela disse isso me olhando, como se soubesse, mas não sabia. Não podia saber. Quando saí de lá, passei em frente à porta do 1203. Parei. Só um segundo. A porta estava fechada, mas eu jurava que sentia o perfume dela vazando pelas frestas. Desci pela escada de serviço, devagar, passando a mão no corrimão de metal frio. E quando cheguei na rua, olhei para cima. A varanda estava acesa. Ela estava lá, parada no vidro, olhando a cidade. Eu quase levantei a mão. Quase. Mas não levantei. Guardei as mãos no bolso do casaco e segui andando. As semanas viraram rotina silenciosa. Eu trabalhava, voltava para casa, fingia que estava bem, saía com amigos, baixava aplicativo de namoro, tentava. Mas nada prendia, porque toda mulher que eu via, toda mulher que sentava do meu lado no metrô, que ria num bar, que passava perfume parecido, me lembrava dela. Do jeito que ela alisava a toalha quando estava nervosa. Do jeito que ela encostou a cabeça no meu ombro naquela noite de chuva. Do jeito que ela perguntou se eu ainda a via como criança. Eu tentei esquecer. Juro que tentei. Mas tem coisas que não se esquece. Não quando ficam grudadas na pele, no peito, no silêncio das 2 da manhã, quando você não consegue dormir e olha para o teto pensando, e se? E foi numa dessas madrugadas que o celular vibrou. 2 horas. 3 minutos. Número conhecido. Helena. Você ainda está acordado? Meu coração disparou, como se tivesse esquecido como bater e tivesse lembrado de uma vez só. Fiquei olhando para a mensagem, para o brilho da tela iluminando meu rosto no escuro. Pensei em não responder, em deixar quieto, em proteger o pouco de paz que eu tinha conseguido juntar. Mas meus dedos não obedeceram. Estou? Aconteceu alguma coisa? As reticências apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Eu encontrei uma coisa sua aqui, que você tinha esquecido. Eu franzi a testa. O quê? Um desenho. E então ela mandou a foto. Era o croque, aquele que eu tinha feito da varanda dela, transformada num refúgio, com plantas, poltrona, luz suave, um lugar só dela. Eu tinha esquecido aquilo num guardanapo. Semanas atrás. Eu ia jogar fora, ela escreveu, quando decidi que a gente precisava se afastar, mas não consegui. Eu sentei na cama. Coração batendo forte. Por que não? Porque ninguém nunca me deu um lugar para existir, só você. Fechei os olhos. Respirei fundo. Helena. Eu sei que é errado. Eu sei que não dá. Mas eu precisava te dizer. Precisava que você soubesse que eu também senti. Fiquei ali, no escuro, com o celular na mão, e não sabia o que responder. Porque tudo o que eu queria dizer era tudo o que eu não podia dizer. A conversa continuou. Mensagens curtas, cheias de pausas, cheias de coisas não ditas. Ela falou da varanda, de como passava as noites ali, acordada, imaginando aquele desenho real. Eu falei da rua, de como passava em frente ao prédio só para ver a luz acesa. E no meio daquela madrugada, com o mundo dormindo, a gente confessou sem confessar. A última mensagem dela foi: eu só precisava que alguém enxergasse que eu também precisava de um lugar para existir. Eu li. Reli. Li de novo. Então deitei. Celular no peito,
olhando para o teto, e não consegui dormir, porque eu sabia que tinha passado de um ponto sem volta, e não sabia se isso me assustava ou se era exatamente o que eu queria. No dia seguinte, eu acordei tarde. O celular ainda estava no peito, a foto do desenho ainda aberta na tela. Eu olhei para aquilo, para o papel amassado, para as linhas que eu tinha traçado semanas atrás, pensando nela, imaginando um lugar onde ela pudesse respirar. E entendi que não era só um desenho. Era uma confissão. Minha, dela, nossa. Passei o dia tentando trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Cada vez que o celular vibrava, meu coração pulava. Mas eram só mensagens de cliente, de colega, de banco. Nada dela. No fim da tarde, o Rafael me ligou. E aí, mano? Tô morrendo de tédio aqui. Bora dar uma volta? Tomar uma cerveja? Eu quase disse não, mas acabei aceitando. A gente se encontrou num bar perto do condomínio. Sentamos no canto. Pedimos chopp. Batemos papo sobre futebol, sobre trabalho, sobre nada. Mas eu sentia que ele queria falar de outra coisa. E ele falou: "A Helena tá estranha, cara." Eu fingi surpresa. "Estranha como?" "Sei lá, mais quieta, mais na dela. Fica até tarde na varanda, acordada. Minha mãe tá preocupada." Eu bebi um gole do chopp, devagar, tentando esconder a tensão no peito. "Talvez seja trabalho, estresse." Talvez." Ele pausou. "Ou talvez seja o casamento." Olhei para ele. "O que você quer dizer?" Rafael suspirou. "Cara, eu não sou cego. Eu sei que minha irmã não é feliz. O Marcelo é gente boa, mas, sei lá, eles não se tocam mais, não conversam mais. É tudo muito educado, sabe?" Eu não respondi, porque qualquer coisa que eu dissesse ia sair errado. "Às vezes eu acho que ela se sente presa," ele continuou. "No casamento, na empresa, em tudo, e eu não sei como ajudar." A culpa subiu pela minha garganta como bile, porque eu sabia que de alguma forma eu fazia parte daquela prisão. Ou da fuga dela. Não sabia qual era pior. A gente terminou a cerveja, voltou pro condomínio. O Rafael subiu. Eu fiquei na portaria. "Não vai subir?" Ele perguntou. "Não, tô cansado. Vou pra casa." Ele deu de ombros. "Beleza. Qualquer coisa me chama." Saí do prédio, caminhei até a esquina e, como sempre, olhei para cima. A varanda do 1203 estava acesa e ela estava lá, parada no vidro, olhando para baixo. Nossos olhos se encontraram, à distância, através do ar frio da noite, através de 12 andares e uma vida inteira de coisas impossíveis. Nenhum dos dois acenou, nenhum dos dois se moveu. Mas foi o suficiente, porque a gente sabia, ambos sabíamos, que isso não tinha acabado. Naquela mesma noite, já em casa, deitado no escuro, eu escrevi uma mensagem. "Eu também não consegui jogar fora nada que tivesse a ver com você." Não enviei. Fiquei olhando para as palavras, para a verdade crua delas, para o perigo delas. Então apaguei e escrevi outra. "Acho que às vezes a gente precisa escolher o peso que consegue carregar." Essa eu enviei. Ela demorou para responder. Quase meia hora. Quando o celular vibrou, eu quase não tive coragem de olhar. E se a gente não souber qual é o peso certo? Eu fechei os olhos. Então a gente carrega os dois até descobrir. Ela não respondeu mais naquela noite, mas eu sabia que tinha lido, porque eu vi o visto. E isso já era o suficiente para eu não conseguir dormir. Nos dias seguintes, a gente trocou mensagens. Poucas, curtas, sempre tarde da noite, nunca sobre nós, sempre sobre coisas pequenas, sobre o dia, sobre cansaço, sobre insônia. Mas toda mensagem carregava um subtexto, um desejo contido, uma saudade não dita. Até que numa quinta-feira, ela escreveu: "Hoje à noite eu vou estar na varanda." Não era um convite, era uma informação, uma deixa. Eu sabia o que ela queria dizer. E mesmo sabendo que era loucura, eu fui. Cheguei perto do prédio por volta das 11 da noite. A rua estava tranquila.
poucos carros. Silêncio pesado de bairro rico. Aquele silêncio que esconde mais do que revela. Eu não entrei. Não toquei o interfone. Não subi. Só fiquei ali, parado na calçada, encostado no muro, olhando para cima. A varanda do 1203 estava acesa. Ela apareceu depois de alguns minutos. Estava com uma blusa larga, cabelo solto, sem maquiagem, mais real do que eu já tinha visto. Ela segurava alguma coisa nas mãos. Um papel. O desenho. Ficou ali, olhando para ele, passando os dedos nas linhas amassadas, como se estivesse tentando sentir o que eu tinha sentido quando desenhei. Eu não me mexi, só olhei. E de repente ela levantou os olhos e me viu. A gente ficou assim, ela lá em cima, eu aqui embaixo, separados por vidro, concreto e uma distância que nenhum elevador ia conseguir vencer. Ela não acenou. Eu também não, mas ela encostou a mão no vidro. Devagar, na altura do coração. E eu encostei a minha mão no peito, no mesmo lugar, como se pudéssemos nos tocar através do ar. Ficamos assim por um tempo que pareceu infinito, até que uma luz se acendeu dentro do apartamento, atrás dela. Ela se virou rápido, olhou para trás. Provavelmente o Marcelo, ou o Rafael. Quando se virou de novo para a janela, eu já tinha dado um passo para trás, me afastando, sumindo na sombra. Porque eu sabia que, se eu ficasse, se eu subisse, se eu tocasse aquele interfone, tudo ia explodir. E não era só sobre mim. Era sobre ela, sobre o Rafael, sobre a Dona Vera, sobre uma vida inteira de consequências. Então eu escolhi não subir. Virei a esquina, segui andando, sem olhar para trás. Mas eu senti ela ainda olhando, procurando por mim na escuridão. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem. Obrigada por não ter subido. Eu olhei para aquilo por muito tempo. Então respondi. Acho que às vezes a gente precisa escolher o peso que consegue carregar. Ela mandou só um ponto. Nada mais. Mas eu sabia o que aquilo significava. Significava que a gente estava tentando se proteger. Um do outro, de nós mesmos. Mas também significava que isso não tinha acabado. Porque tem coisas que não acabam. Elas só existem, ocupam espaço, respiram no silêncio. Passaram-se alguns dias. Eu tentei seguir a rotina. Trabalho, casa, trabalho, casa. Mas o Rafael começou a me chamar de novo. Mano, vamos dar um rolê. Vamos jogar. Vem aqui rapidinho. E eu não sabia mais dizer não. Porque eu precisava estar perto, mesmo sabendo que era perigoso. Mesmo sabendo que cada vez que eu subia, o risco aumentava. Foi num sábado à tarde que o Marcelo me pediu para deixar uns documentos no apartamento. Sobre o projeto. Ele estava fora. O Rafael também. Só Helena estava em casa. Eu subi. Devagar. O coração batendo mais rápido a cada andar. Toquei a campainha. Ela abriu a porta. A gente ficou ali. Parados, um na frente do outro. Pela primeira vez sozinhos desde aquela noite de chuva. Oi, ela disse, voz baixa. Oi. Ela abriu espaço. Eu entrei. O apartamento estava silencioso. Aquele silêncio pesado de casa vazia. De segredos. De coisas não ditas. A gente foi até a cozinha. Ela ofereceu café. Eu aceitei. Sentamos um de cada lado da bancada, com o vapor do café subindo entre nós, criando uma cortina quase visível. Como você tá? Ela perguntou. Sobrevivendo. E você? Ela sorriu, mas era um sorriso triste, cansado. Também. A gente bebeu o café em silêncio, até que ela falou. Eu pensei muito sobre aquela noite, sobre as mensagens, sobre tudo. Eu olhei para ela. E eu não sei o que fazer. Nem eu. Ela respirou fundo. Eu tenho 43 anos, Lucas. Sou casada. Você é amigo do meu irmão. Isso não pode acontecer. Eu sei. Mas... Ela parou. Olhou para mim. Daquele jeito que ela tinha. Daquele jeito que me desarmava. Mas o quê?
Eu perguntei mesmo sabendo que não devia. Mas eu não consigo parar de pensar em você. O ar ficou pesado. Eu segurei a xícara com mais força, tentando me ancorar em alguma coisa sólida. Helena, eu sei que é errado, mas não foi errado naquela noite de chuva. Não foi errado quando você segurou minha mão. Não foi errado quando você me desenhou um lugar só meu. Ela levantou. Deu a volta na bancada. Parou na minha frente. E não vai ser errado agora. Meu coração estava disparado. Eu sentia o cheiro do perfume dela. Cítrico com jasmim. Aquele cheiro que me perseguia há meses. A gente não pode, eu disse, mas minha voz saiu fraca. Eu sei. Ela encostou a mão no meu rosto. Devagar. Como se estivesse testando. Como se estivesse me dando a chance de recuar. Eu não recuei. A gente não pode, eu repeti. Mas dessa vez foi mais um pedido. Uma súplica para que ela me salvasse de mim mesmo. Eu sei, ela sussurrou de novo. E então ela me beijou. Não foi um beijo apressado. Não foi desesperado. Foi lento, cuidadoso, como se cada segundo importasse. Como se a gente soubesse que aquele momento não ia voltar. Eu segurei a cintura dela. Ela segurou meu rosto. E por alguns segundos que pareceram uma vida inteira, o mundo parou. Não tinha Marcelo. Não tinha Rafael. Não tinha culpa. Só tinha nós dois, respirando no mesmo ritmo. Mas então o som do elevador ecoou no corredor. O ding que a gente conhecia tão bem. Ela se afastou. Rápido. Olhos arregalados. Merda. É o Marcelo. Eu me ajeitei. Limpei a boca. Peguei os documentos que tinha trazido e coloquei sobre a mesa. Ela alisou a blusa. Respirou fundo. Tentou parecer normal. A porta se abriu. Marcelo entrou. Nos olhou. Primeiro ela. Depois eu. Oi, ele disse. Tom neutro. Mas o olhar dele não era neutro. Oi, Helena respondeu. Voz controlada. Lucas trouxe os documentos do projeto. Marcelo assentiu. Veio até a cozinha. Parou do lado dela. Colocou a mão na cintura dela. Um gesto possessivo. De marcação. Obrigado, Lucas. Vou revisar isso com calma. Sem problema. Eu saí de lá com as pernas tremendo. O gosto do beijo ainda na boca. E a certeza de que tinha cruzado uma linha que não tinha mais volta. Naquela noite, ela me mandou mensagem. A gente não pode fazer isso de novo. Eu respondi. Eu sei. Mas os dois sabíamos que era mentira. Nas semanas seguintes a gente se viu algumas vezes. Sempre com o Rafael. Sempre com outras pessoas por perto. Mas a tensão estava sempre ali. Em cada olhar. Em cada toque acidental. Em cada silêncio. O Marcelo começou a ficar mais presente. Mais atento. Mais controlador disfarçado de cuidadoso. Ele elogiava a Helena na frente dos outros. Falava do casamento deles, de planos futuros, mas era tudo vazio. E eu via ela forçando sorrisos, alisando a toalha de linho quando estava nervosa, desviando o olhar toda vez que o nome do marido era mencionado. Até que, numa noite, a Neide, a síndica fofoqueira do prédio, parou o Rafael no elevador. Eu estava junto, subindo. Rafael, querido, tem umas câmeras com defeito no corredor do seu andar. A gente vai precisar revisar as gravações antigas, só para garantir que tá tudo certo. Ela disse isso olhando para mim. E eu soube. Soube que ela tinha visto alguma coisa. Ou suspeitava. Ou simplesmente farejava drama. Quando chegamos no apartamento, o Rafael comentou rindo. A Neide é foda, cara. Vive procurando treta onde não tem. Mas Helena, que escutou de longe, ficou pálida. E naquela noite, ela me mandou mensagem. A gente precisa parar. De vez. Eu respondi. Eu sei. E dessa vez a gente tentou de verdade. Passaram-se semanas, talvez um mês. Eu parei de subir. Parei de passar na rua. Parei de olhar para a varanda.
Tentei seguir a vida, mas tem feridas que não fecham. Elas só param de sangrar. Mas a cicatriz fica e dói. Toda vez que você respira fundo. Toda vez que vê alguma coisa que te lembra. E eu via tudo. Via mulheres de cabelo curto no metrô. Sentia perfume cítrico com jasmim em elevadores cheios. Ouvia o ding de portas abrindo e meu coração pulava. Foi numa madrugada, quase 2 meses depois, que eu voltei. Não planejei. Não pensei. Só fui. Caminhei até a rua do prédio. Parei em frente. A varanda do 1203 estava acesa. Como sempre. Ela estava lá, apoiada no vidro, olhando para a cidade, com o desenho na mão. Eu não sei se ela me viu. Não sei se estava me esperando. Mas eu fiquei ali, só olhando. Porque tem amores que não se vive. Eles só existem. Ocupam espaço. Respiram. Pulsam. E esse era um deles. Hoje, quase 1 ano depois, eu ainda passo naquela rua às vezes. Sempre à noite. Sempre sozinho. E sempre olho para cima. A luz da varanda do 1203 ainda acende de vez em quando. Eu não sei se ela pensa em mim. Não sei se guarda aquele desenho. Não sei se, nas madrugadas de insônia, ela também lembra daquela noite de chuva. Mas eu sei uma coisa. Eu sei que desde aquela tarde na cozinha, desde aquele beijo que não devia ter acontecido, desde aquela mão dela no meu rosto, a luz daquela varanda nunca mais significou apenas uma luz acesa. Ela virou outra coisa. Um código, um segredo, uma confissão silenciosa. Eu não sei se algum dia vou ter coragem de subir de novo até o 1203. Não sei se ela vai ter coragem de descer. Mas eu sei que, em algum lugar entre o 12º andar e a calçada, entre o que aconteceu e o que nunca vai acontecer, existe uma história. E essa história não precisa de final. Porque algumas histórias não começam nem terminam. Elas apenas continuam. Escondidas onde ninguém quer olhar. Fine,